Vamos falar então agora sobre a insalubridade grau máximo. Insalubridade de grau máximo, trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso não previamente esterilizados. Gente, como é tão discutida essa situação de pacientes em isolamento, né? Muito discutido. Porque a maioria aí parece que tem uma linha de raciocínio assim, que o isolamento tem que ser uma barreira física, estrutural, né? Um quarto isolado, e só contempla os pacientes com doenças infecto-contagiosas de transmissão respiratória. Então eu queria colocar aqui a minha análise, meu estudo, e seria muito interessante se a gente pudesse discutir tecnicamente. Então vamos lá, pacientes em isolamento. O que é isolamento? Vamos pegar aqui um artigo da Universidade Federal do Mato Grosso, indicado pelo professor Tufi. Ele fala o seguinte aqui, né, esse artigo. Isolamento é uma técnica utilizada para prevenir a transmissão de micro-organismos a partir de pacientes infectados ou colonizados para outros pacientes, profissionais de saúde e visitantes. Os tipos de isolamento são baseados no conhecimento da forma de transmissão do micro-organismo. Precauções: aplicação de técnicas em qualquer paciente hospitalizado, independente do isolamento físico ou como complemento deste, visando especificamente bloquear a transmissão de micro-organismos. Então, a gente já entendeu que isolamento aqui é uma técnica. Vamos estudar então sobre o que são doenças infecto-contagiosas. Vamos pegar aqui uma definição. Infecto contagioso é que causa infecção e dissemina por contágio. Doença infecciosa, né, que também é muito usada essa palavra. Doença resultante de uma infecção. Né, a pessoa ela contraiu ali uma bactéria e essa bactéria resultou numa doença. Ela né, uma infecção, uma doença infecto-contagiosa, né, infecciosa. Nem muitas vezes é disseminada por contágio, né? Mas, então, a doença infecto-contagiosa é aquela doença que é resultante de uma infecção e que ela dissemina por contágio. Doença infecto-contagiosa. Percebe que aqui não fala que tipo de contágio ou que tipo de transmissão, mas vamos analisar quais são os tipos de transmissão. O contato direto, que é a superfície corporal, isso aqui está no artigo, tá, gente? Eu vou deixar o link para você, para vocês darem uma olhada. Aqui no artigo fala, então, sobre a transmissão. Deixa eu pegar aqui. Por contato, superfície corporal, deixa eu aumentar. Transferência física interhumana é o direto, contato direto. E o indireto é objetos contaminados, instrumentos, agulhas, curativos. Então, o contágio ele pode ser pelo contato, por gotículas, né, perdigotos. Ocorre quando perdigotos contaminados são impelidos a uma distância de até 1 metro através do ar e são depositados na conjuntiva, mucosa nasal, boca ou pele íntegra, produzindo colonização. Os perdigotos são gerados através da fala, espirro, tosse e na realização de procedimentos como aspiração e broncoscopia, certo? Aerosóis, transmissão através de aerosóis, ocorre pela disseminação de pequenas partículas, 5 micra ou menos o tamanho da partícula, que contém um agente infeccioso e que ficam suspensas no ar.
podendo ser amplamente dispersas por correntes aéreas e inaladas pelos indivíduos suscetíveis, ok? Veículo comum. Através de comida, água, medicamentos, aparelhos, equipamentos. E tem o vetor, que são mosquitos, moscas, ratos ou outros insetos que transmitem o micro-organismos, ok? Esse micro-organismo também, eu acho que nesse caso aqui o vetor também poderia ser considerado também o trabalhador, né, no caso daquela situação da bactéria multiresistente, né, ele seria o vetor, ele pode transferir a bactéria de um paciente para o outro, que acontece muitas vezes na unidade de tratamento intensivo, né, a infecção cruzada, que eles chamam de infecção cruzada. Mas então aqui ficou especificado o que é a transmissão. Então a gente já entendeu o que é o isolamento, que é uma técnica. Nós já conseguimos entender aqui sobre contato permanente, que eu havia lido um outro momento, um outro vídeo, que na portaria que deu acesso ao anexo 14, na NR 15, foi colocado esse parágrafo único aqui, que explica o que é o contato permanente. Contato permanente é a prestação de serviço contínuo e obrigatório, decorrente de exigência firmada no próprio contrato de trabalho. Quer dizer, não é aquela pessoa que eventualmente dá assistência ou eventualmente atende, mas é aquela que está ali disponível para esse tipo de serviço, para esse tipo de contato. Numa perícia realizada no hospital, que atende pacientes de várias regiões, em média 35 regiões vizinhas, municípios vizinhos, é um hospital do SUS. Ele não é um hospital de referência de doença infecto-contagiosa, não é. Mas, se o paciente chegar lá com alguma suspeita, ele vai direto para o isolamento. Lá não é assim, se você tiver com tuberculose, você vai para aquele hospital. Não é. Mas o paciente pode chegar lá com uma tosse, né, vários dias, um diagnóstico, e o médico suspeitar e colocar esse paciente com critério de isolamento. Nessa situação aí, o que a gente pode observar? O hospital é de atendimento geral. Mas então, se existe essa possibilidade de ter paciente com doença infecto-contagiosa e que precisa de isolamento, conhecedor da norma, e principalmente da NR 32, o que o hospital tem que ter feito, né? Neste caso desse hospital? Designado uma equipe preparada, treinada, capacitada para fazer o acompanhamento desses pacientes. Essa é a minha visão, esse é o meu entendimento. Mas não, ele deixou toda a equipe técnica de enfermagem para cuidar desses tipos de pacientes. Se ele estivesse na clínica médica, se estivesse na UTI, qualquer setor, esses pacientes eram tratados pelas técnicas de enfermagem. Interessante observar também que no isolamento, esse isolamento era assim, muitas vezes também comum, por exemplo, um paciente que estava com um tipo de doença infecto-contagiosa que não era com transmissão por aerosóis ou gotículas, transmissão só de contato. Ele ficava próximo a outro paciente também com transmissão de contato no mesmo quarto, separado de acordo com um procedimento que eles têm, né, que também é baseado na vigilância sanitária ou da saúde, que tem que ter uma distância entre uma cama e outra de 1,5 m, e que esses pacientes poderiam permanecer lá. Tudo bem, se essa condição segue o procedimento, tudo bem, mas não é porque a transmissão é por contato que não
que o reclamante, né, ou o trabalhador nessa condição, ele estaria protegido porque a norma permite esse tipo de situação. Não, é muito pelo contrário. Eu acho que enfatiza muito mais a situação de que se você usa a técnica de isolamento, né, e tem o contato com o paciente com doenças infecto-contagiosas, mesmo que não seja todo dia, mas faz parte do seu trabalho, você tem direito à insalubridade grau máximo. No meu entendimento, você tem direito. Então, o que deve ser observado aqui? O que eu observo muitas vezes é o que? É cumprido a NR32, o PPRA, ele tem ali, incluso no PPRA, as instruções da NR32, é feito o treinamento de biossegurança, é acompanhado, tem procedimento, tem acompanhamento da comissão, né, de controle de infecção hospitalar. Quantas notificações compulsórias são feitas? Porque também muita gente faz assim a análise, a notificação compulsória, porque nem toda doença infecto-contagiosa ela é contemplada dentro da notificação compulsória. E nem toda doença de notificação compulsória é uma doença infecto-contagiosa. Vocês entendem? Então, a análise ela tem que ser muito, muito, muito detalhada. Porque também, o que eu percebi muitas vezes? A pessoa fala lá assim, teve 20 notificações compulsórias, sendo que 80% é tuberculose. Vamos dar um exemplo. Agora, quanto tempo de atendimento? Quantos atendimentos realizados? X. Aí joga aquela quantidade sobre o tanto de atendimento e chega-se um índice. E eu entendo como um absurdo, errado, totalmente errado, furada essa análise. Por quê, gente? Toda análise tem que ser bem criteriosa. Como que um paciente tuberculoso pode ser recebido, ou vamos colocar que ele foi para UTI. Nem todo atendimento realizado no hospital foi para UTI. Então, a população ali da UTI já reduz completamente. Então, o que deve ser feito? Quantos pacientes com tuberculose foram internados na UTI? Ou com doenças infecto-contagiosas? Mas vamos pegar a tuberculose. Quantos pacientes com tuberculose foram internados na UTI? Qual a população da UTI? Qual o tempo de permanência desses pacientes? Vocês já pensaram nisso? Porque muitas vezes um paciente está internado na UTI, ele não fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, principalmente com uma doença que precisa de um tratamento, um acompanhamento, precisam de técnicas, né, de isolamento, conhecimento e tudo mais, porque que se sabe, como esses hospitais não é referência de tratamento, o tratamento é feito em casa, mas o paciente ele tem que sair daquele momento grave, ou muitas vezes está com suspeita, então estão fazendo ainda exames para poder comprovar esse tipo de doença. E aí, quanto tempo demora? Então não é só simplesmente jogar a quantidade que deu entrada pela quantidade que existe no local. Isso não existe. É importante sim analisar os índices, mas dessa forma. O contato está no contrato de trabalho do funcionário tratar e ter o contato com o paciente em questões de isolamento, doenças infecto-contagiosas? Se sim, então observa essa quantidade. Agora, é uma notificação, é 2 notificações no ano, é 3, são poucas. Tá claro aqui, olha, as doenças infecto-contagiosas. Olha aqui, vamos dar um exemplo, uma situação. Sobre isolamento. Não, a comissão de controle de infecção hospitalar tem aqui anotado que foram X pacientes no mês, com tantos dias de internação em tal lugar, entendeu? Não tem. Então, no exemplo que eu estou fazendo, né, do caso que eu estou analisando, não tem nada disso. Não tem treinamento, não tem ordem de serviço, não tem controle da NR32, então fica difícil, fica muito difícil para você
falar que o reclamante não ficou exposto, entendeu? Então, assim, é muito criterioso essa análise. E eu posso estar errada no meu pensamento, mas hoje eu tenho convicção de que eu estou certa, né? Pelos estudos que eu andei realizando, né? Então tem esse artigo aqui que eu achei muito interessante, que é o artigo da Universidade Federal de Mato Grosso, indicado pelo professor Tufi. Aí ele fala os tipos de doenças infecto-contagiosas. Eu andei pesquisando. A maioria dessas doenças, elas estão dentro das doenças infecto-contagiosas do Ministério da Saúde, tá? E também de notificação compulsórias, tá? E aí aqui fala, olha, para você ver, aqui fala os tipos de prevenção, né, no contato, quando é transmissão respiratória a aerosóis, o contato, o que deve ser usado. Fala também a duração, olha para você ver. AIDS, tá, vamos falar da AIDS aqui. Nenhum paciente que está com AIDS, ele vai para um hospital porque ele está com AIDS. Aí alguns peritos falam assim, não, mas AIDS não é considerado doença infecto-contagiosa. Não, concordo. Ela pode ser contagiosa sim, né? Porque se tiver o contato com sangue ali, pode haver a contaminação. Sim. Mas eles falam assim que ela não entra como contabilizar aí os pacientes que estão com doença infecto-contagiosa. Mas, gente, peraí, um aidético, ele nunca vai para o hospital porque ele está com AIDS, não. O aidético, ele tem o seu sistema imunológico defasado, ele tá com problema no seu sistema imunológico. Então, ele vai para o hospital porque ele está com uma doença. E muitas vezes essa doença, ele pegou através do contágio. Então, vamos colocar aí, que a gente vê muitas vezes, né, o aidético, pelo que eu andei dando uma olhada, é pneumonia, né, que pode talvez ser considerada uma bactéria multiresistente, tuberculose, ele pode ser infectado, né, pela tuberculose. Então, o aidético, ele sofre aí, a pessoa que tem um contato com ele tem que ter a técnica de isolamento, né? Então, bactérias multiresistentes. Aí está falando a patologia mais frequente em hospitais gerais que necessitam de precauções adicionais, né? Que é o isolamento e tudo mais. Então, toda internação você tem que usar a cachumba até 9 dias. Então, aí vai falando, né? Olha, cólera, difteria, até 2 culturas da garganta, vai 24 horas. Então, eu estou mostrando aqui nesse quadro que, mais uma vez, justificando que a quantidade, o índice, quando for feito, ele não pode ser feito só pela quantidade, não, gente. Ele tem que analisar esse tempo de exposição aqui, entendeu? O tempo que o paciente fica lá em tratamento. Não é mesmo? Aí vem a bactéria multiresistente, né? Ela pode levar à morte, gente. E muitas vezes, o que você percebe? Que existem essas técnicas de enfermagem, né? É uma situação assim de trabalho que elas muitas vezes trabalham de turno, então isso aí já deixa o organismo mais, né, mais debilitado, mais propício. É o tempo todo em contato com bactérias, é o tempo todo. Tudo bem que elas recebem grau médio por isso, mas aí a gente vai e começa a pensar também que o sistema imunológico são pessoas com sistema imunológico mais propício. Olha para você ver, as questões assim de biossegurança, como é importante, né, o procedimento de lavagem das mãos e tudo mais. E uma coisa também que você pode analisar, né, na caracterização da insalubridade de grau máximo, que o uso dos EPIs, ele é muito importante, Se você pegar a NR6, lá fala somente da luva, tá? Somente da luva.
é só para amenizar, porque ele não vai elidir o agente não, gente. Agente biológico, ele não é eliminado, ele não é elidido por EPI. São medidas administrativas que devem ser adotadas, tá? Medidas administrativas, procedimentos, biossegurança, NR32, e aí tem medidas, né, coletivas de proteção, coletivas, que também podem ser adotadas, mas o EPI é muito, não, né, é quase que, tipo assim, a não ser que seja aquela cúpula, né, que a pessoa entra dentro daquela cúpula, toda esterilizada, aquela situação toda, que pode, talvez, não estar, mas isso não existe, né, no meio hospitalar, EPI, luva, bota, capote, e é muito importante para dificultar a ação do agente, mas não vai elidir. Tanto que não vai, que isolamento é uma técnica que você usa, de usar o capote e tal. Então quer dizer que se você usa essa técnica, você não tem direito? Mas pelo contrário, porque você usa ela junto com doenças infecto-contagiosas, junto com o seu contrato de habitualidade, né, nessa prestação de serviço, você tem direito, né? Então, vários autores aí, eu pego muita referência, o professor Tufi, ele fala também, não, EPI não é eficaz nessa situação. Em alguns casos, eu andei fazendo pesquisa no site do Ministério do Trabalho, através do CA, e ali, lá no Ministério do Trabalho, tem lá a pesquisa de laudo de aprovação. Alguns que eu já recebi aqui, que eu pesquisei, não tem para agentes biológicos, não tem, tá? Então, no meu caso aqui de avaliação, eu considerei aqui a insalubridade grau máximo. Então, vamos lá, para frente aqui, carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couro, pelos e dejetos de animais portadores de doenças infecto-contagiosas. Então, gente, olha, eu já vi açougueiro entrar na justiça querendo agente biológico grau máximo, porque ele tem contato com carne, com glândulas. Gente, não é assim. A carne liberada para consumo, ela tem um selo de órgão competente que faz a fiscalização, desde o matadouro até entregue no estabelecimento comercial. Então, tá fora essa situação. Aqui você teria contato se fosse um contato com doenças infecto-contagiosas. Então, vamos lá. O que eu penso, né, que poderia caracterizar aqui nessa situação? Animais que de alguma forma morreram lá por causa de alguma doença e vai aproveitar o couro dele para uma situação, ou vai aproveitar o osso, ou a pessoa vai fazer autópsia desse animal, ou qualquer coisa, sei lá. Aí talvez caberia, mas para mim aqui eu acho assim muito difícil. A não ser que seja também um veterinário que tenha esse contato direto, né, com o animal com doença infecto-contagiosa, que trate, né, um profissional aí da parte veterinária que tá o tempo todo tratando de doenças do animal. Aí, gente, tá claro aqui, né, diferente lá do grau médio, que é só o contato com o animal, né, não fala doenças infecto-contagiosas. Esgotos, galerias e tanques. Para entendimento aqui de esgoto, é a rede mesmo de esgoto, né, que é essa rede que é depois, vamos falar assim, depois da estrutura do banheiro, né, aquela rede ali. Eu já vi peritos caracterizarem insalubridade grau máximo pelo contato de pessoas profissionais da área da limpeza fazendo limpeza no banheiro. E ele considerou ali a privada como início do esgoto, né? Galerias e tanques. Gente, para mim tá claro aqui, ó, galerias e tanques é outra parte, não faz parte ali do banheiro. Então, né, na minha situação aqui de entendimento tá fora. Lixo urbano, coleta e industrialização. O
que é comparado aí ao lixo urbano? São as pessoas, né, que fazem o recolhimento de lixo nas cidades, né, em praças, varre rua, faz toda essa coleta. Não é aquela pessoa que dirige o caminhão, não é aquela pessoa que fica como fiscal, é aquela pessoa que está realizando a tarefa, ok? A coleta ou a industrialização desse lixo aí urbano. É que tem um contato, né, gente? É que tá firmado lá no papel, não é aquele eventual. Que o fiscal, igual eu já também fiz uma perícia, que o fiscal, ele às vezes auxiliava porque a sacola de lixo estava pesada, as meninas que estavam varrendo rua, e de vez em quando ele auxiliava, ele ajudava a pôr a sacola no carrinho. Não é a função dele. Se ele quis fazer esse tipo de serviço, ele fez errado. E também, é lógico que a empresa ela devia monitorar. Mas, gente, para se caracterizar a insalubridade, grau máximo. Porque a pessoa, uma vez ou outra, ajudou? Não, tá fora. Outra discussão aí, que tem até uma súmula, esqueci de olhar aqui, vamos ver. Eu acho que é a 448, né? A súmula 448 fala o seguinte aqui. Sobre lixo urbano, né? Opa. 4. Vamos ver aqui que ela fala. Ai, gente. Querendo aumentar e o negócio tá sumindo. A 448 diz o seguinte, né, que o lixo urbano, a higienização pode ser considerado, né, enquadramento nesse item aí do anexo 14. A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo, de grande circulação. Mas ele não fala o que é grande circulação, né? Aí você fica com dúvida, o que é grande circulação? Aí você continua lendo, né? E a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar a limpeza em residências e escritório, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo. Então vamos pensar aqui, né? Eu já cheguei a enquadrar essa situação e eu continuo com esse mesmo pensamento. No meu pensamento, se tem a probabilidade de um banheiro ser usado por 50 pessoas diferentes, todo dia 50 pessoas diferentes, por exemplo, hoje 50 pessoas vão usar, amanhã outras 50 pessoas vão usar, aí amanhã é outras 50 pessoas. Você tá entendendo? Meu pensamento parte desse princípio. Se é assim e não é em estabelecimento fechado, vamos falar assim, se não é num escritório, que são as 50 mesmas pessoas, vamos dar um exemplo de 50, né? Vamos falar que a gente é uma funcionária da limpeza que trabalha num escritório e ela faz limpeza lá. Aí tem 50 pessoas que trabalham naquele escritório. É claro que todo dia tem alguém diferente, né? Um cliente do escritório lá, né? Um ou outro e tal, 2, 3, 10, 15, mas os 50 ali é fixo e a outra população que varia não é fixa, né? Mas é menor que 50. Então, eu não caracterizaria. Mas, se o banheiro é utilizado, se há coleta de lixo do local e essa coleta, o lixo é proveniente de pessoas que circulam o ambiente, então vou colocar 50 pessoas diferentes todos os dias, eu entendo como um banheiro público, coletivo e de grande circulação, ok? E quando foge aí, né, principalmente, né, quando foge aí que não é uma residência
e não é um escritório. Aí é mais fácil ainda. Vamos falar então na situação de hospitais. Gente, hospitais, o paciente está doente lá na frente, né? O tempo todo, às vezes passa mal aguardando atendimento. Até mesmo a coleta de lixo, né, dentro dos consultórios, dentro dos ambulatórios e internações. Todo dia pessoas diferentes, são assim, em média de 1.500 atendimentos, 2.500, é muita gente. A probabilidade de bem mais de 50 pessoas utilizarem o banheiro, então fica bem evidente aí, né, a insalubridade grau máximo. Pessoal, é isso. Eu vou fazendo uns vídeos assim que eu for tendo tempo, eu vou fazendo alguns vídeos de discussões. Eu acho que vai ser interessante para a gente discutir tecnicamente aí os assuntos da norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. É um assunto que eu amo, gosto muito, amo o que eu faço, quero aprender mais, tenho estudado. Então, se vocês quiserem também compartilhar informações comigo, eu vou ficar agradecida. Vou deixar aí também o meu e-mail, tá? O meu contato. Obrigada, gente.